nós vivemos, eu considero que nós vivemos, dadas notícias e os fatos que a gente vê de outros países, eu digo notícias climáticas e, enfim, e o que pessoas que viajam me contam, considero que a gente vive no melhor país do planeta. País que eu digo em relação a clima, em relação à natureza, né? O mais rico em diversidade. Então, eu entendo que Deus nos presenteou com o melhor parte do mundo, eu diria, né? Quando foi formar aqui o nosso país. Lembrando que não foi Deus que fez países, né? Foram os homens que dividiram. Por outro lado, não podemos dizer muito sobre, não podemos dizer o mesmo, né, sobre os que administram o nosso país, sobre aqueles que conduziram o nosso país, que fizeram a história do nosso país até agora. Eu digo de uma parcela, né? Não são todos. Nós não estamos no pior país do mundo no que diz as políticas sociais, a direitos. Pelo contrário, nesse, nesse campo a gente também vai muito bem. Aliás, razoavelmente bem, né? Aí nós temos uma sociedade, né, uma sociedade de classe, que eu acho que é a única maneira, a melhor maneira que tem, se não a única, de vivermos em sociedade, porque do contrário seria o comunismo, o socialismo, que a gente viu, não funciona. Não adianta tentar colocar isso em prática que não vai dar certo. Claro, não dá certo. Então, eu não vejo problema em termos sociedades com diferentes classes, né? Lembrando que aqui nós temos a liberdade, entre aspas, para mudarmos de classe. Não é uma condição pré-definida, como aconteceu em muitos países. E acontece até hoje, né? Eu acho. Então não é o nascimento que determina o modo de vida ou a classe em que você viverá. Você poderá mudar. Pode nascer muito pobre e ficar muito rico. Embora isso seja muito raro, né? Muito raro, mas pode melhorar de vida e tal. Então você imagina, então tá bom, isso é o melhor dos mundos que nós temos, né? Só que não, né? Não é bem assim, porque a nossa história, se por um lado a nossa sociedade ela com todos os sortilégios que tem, ela é admirável, a nossa história talvez não seja tanto assim. Nós tivemos na nossa história 3 séculos e meio de escravidão. Então você já vê aí o problema. Um país que tem 525, 24 anos de história, 3 séculos e meio, a maior parte do seu tempo. E mais, no período da República, nós tivemos, pelo menos em destaque, 2 ditaduras, sem contar os governos autoritários que existiram, né, e que às vezes não é tão lembrado. Aliás, as 2 ditaduras, uma é mais lembrada, porque a outra é até um pouco esquecida. Eu me refiro a do Getúlio Vargas, porque quando a gente fala de ditadura, nós lembramos logo da ditadura militar de 64 a 85, 1964 a 1900, findou em 1985, mas a gente esquece do Estado Novo, do Getúlio, que foi até pior, né? Foi mais violenta ainda. Lembrando que depois o Getúlio retornou ao poder democraticamente pelo voto. Parece até irônico. Então isso. Aqui agora que entra a parte mais interessante.
A ditadura que iniciou lá em 64 com o Castelo Branco, quando se deu o golpe, e lembrando, ela iniciou de forma branda, deu o golpe, a ditadura ela não foi escancarada, ela só se escancarou mesmo no dia 13 de dezembro de 1968, quando foi promulgado o ato institucional número 5, foram 10 no total da ditadura. O mais famoso e o mais perverso era o ato institucional número 5, e aí nós podemos considerar aquele período da vigência do AI-5 a verdadeira ditadura. Porque antes e depois, podemos dizer que foi uma pré-ditadura. Né? Por exemplo, após o fim do AI-5, não há relato de tortura e mortes, conhecido por mim, pelo menos. Pela minha ignorância, não, dentro da minha ignorância, eu não sei. Então, claro, aquele período, né? Então, o Emílio Garrastazu Médici é considerado o mais linha dura que teve ali dentre os ditadores daquele período. Né? Muitos não gostam que falam, diz que não é, que foi só enfim, defende a ditadura. Bom, cada um defende o que quer, né? Ainda bem que a gente pode viver em democracia, você pode defender a ditadura tranquilamente, né? E eu posso defender a democracia. Porque lá só você poderia defender a ditadura. O pessoal, lembrando lá, eles pregavam um patriotismo exagerado, exacerbado e tal, né? Mas, de certo modo, eles eram mesmo patriotas. Quem não se lembra, por exemplo, que teve o fechamento do mercado, a proibição de produtos importados, quando se produzia similares nacionais, para proteger a indústria nacional. Então, isso, né? E dizem ainda que era um governo de direita, né? Então, liberal de direita, tal, liberal na economia, conservador nos costumes, você já conhece essa ideia, né? Sim, aí, governo liberal, né? Tal. Então, mas fechou o mercado. Isso, você pode ter críticas da maneira que você quiser, quando se fala em fechar mercado, mas isso é um patriotismo, um nacionalismo exacerbado e tal. Agora, hoje, né, no momento atual, nós temos pessoas golpistas aí, que dizem que estão lutando por democracia, querendo dar golpe. E os golpistas atuais, diga-se de passagem, eles também dizem ser patriotas, mas eles contam com a intervenção internacional, contam com o apoio dos Estados Unidos para conseguir o que eles desejam. E esses seriam patriotas. Não, não são patriotas. Porque veja bem, na ditadura teve ali, digamos assim, um respaldo dos Estados Unidos, né? Ou seja, não houve sanções, então eles estavam livres para pregar a ditadura, porque não havia sanções. Mas interferência direta dos Estados Unidos, não. Diz que teve até um apoio, a Marinha aproximou da costa brasileira, se fosse preciso eles entrariam, mas não houve intervenção alguma. O que se fez foi feito por gente aqui do Brasil. Então foram os brasileiros que fizeram aquilo. Por mais horrível que eu possa considerar, era coisa de brasileiro. Agora, eles estão contando com a interferência internacional para mudar isso. Né? E aí eu pergunto, e finalizo esse longo vídeo dizendo, que patriotismo é esse? Forte abraço, até o próximo vídeo.